Salve, rapaz, e Davizinho aqui na área. E deixa eu te fazer uma pergunta. Será que vale a pena ter filhos hoje em dia? Esse será o tema do qual abordarei aqui com vocês hoje. E é uma pergunta da qual não é tão simples de se responder. E por mais que você tenha uma opinião muito formada, um posicionamento muito formado, uma resposta que você considere completa, muito formada a respeito dessa pergunta, desse questionamento, já no meu ver é algo bastante complexo de se falar, de se debater, de responder. É algo que abrange muitas coisas, cara. E assim, uma das primeiras coisas que eu acho é que ter responsabilidade é algo primordial para ser mãe, para ser pai. Ter responsabilidade, querer ter responsabilidade. E tem pessoas das quais não estão sendo responsáveis consigo mesmas, com elas mesmas, que dirás com a outra pessoa. Ou pode acontecer também da pessoa aprender a ser responsável justamente por agora ter alguém que a um determinado período da vida vai precisar dela, do amor dela, da atenção dela, do carinho dela. E na marra pode aprender a ser responsável, o que é algo bom, porque você aprende muito com o filho, com a filha, você aprende muito. Se tem vantagens, algo bom de aprendizado em ser mãe e ser pai é que você aprende muito. Você passa a ser uma pessoa que vai passar a ter medo de coisas que você antes não tinha, porque agora você é mãe, porque agora você é pai. Então sim, tem muitas vantagens em ter filho, muitas mesmo. Mas você tem que colocar na cabeça que será que você está preparado? Será que você vai ser uma boa mãe? Será que você vai ser um bom pai? E além da responsabilidade, tem toda a questão financeira, né? Que é claro que eu não poderia esquecer de mencionar isso. A questão financeira é algo muito importante. Se você acha que não é melhor você rever esses conceitos aí. Mas claro, né? Aqui eu estou dando a minha opinião, expondo a minha opinião. E eu acho que sim, a questão financeira é muito importante, porque para você sobreviver, você tendo só cuidado com você mesmo, dependendo de você mesmo, tipo você com você, já é algo muito complicado. Você já demanda ter bastante grana para poder sobreviver, já gasta muito só com você. Imagine com a vida ali, com a pessoa que acabou de nascer, que vai depender muito de você. E além disso, tem a questão de quem você está relacionando, do seu parceiro, da sua parceira, vice-versa. Será que aquela pessoa está preparada? Porque você pode se considerar preparado e muitas das vezes até está preparado. Só que será que o seu parceiro, a sua parceira, vai estar preparado? Será que ele vai ser a mãe ideal, o pai ideal? É uma questão, cara, é um tema muito filosófico até mesmo, muito social também. Abrange, cai em várias áreas, abrange muitas cores, muitas áreas, porque é algo muito complexo. É um assunto muito complexo, porque tem pessoas que às vezes não planejam ter um filho, e aí acaba abandonando, acaba dando para outras pessoas criar, né? E aí a pessoa cresce com aquela falta, cara, porque é um assunto que é muito discutido na psicanálise, que é uma área que eu gosto bastante, e é uma vontade que eu tenho de cursar psicanálise. As pessoas aí que me acompanham sabem disso, o quão eu gosto de psicologia, de psicanálise. E da psicanálise principalmente porque ela toca em feridas, toca em assuntos que incomodam muitas pessoas, mas que faz bem para poder a pessoa se questionar de algumas coisas. E o assunto sobre pai, sobre mãe, sobre a importância da figura materna, paterna na vida de uma pessoa, é algo que a psicanálise estuda bastante. Só que eu não quero aqui, né, tá entrando muito nessa questão, porque né, eu ainda não sou formado, apenas sou um estudante amador, mas espero sim começar a cursar, me formar, ser um bom psicanalista. Mas eu só trouxe isso aqui para vocês entenderem que estudos comprovam a importância da pessoa, do sujeito, do indivíduo ser criado por mãe e pai.
E hoje em dia é muito mais comum vermos pessoas aí que não são criadas nem por mãe nem por pai, ou às vezes só por uma das duas figuras, ou às vezes só por mãe, às vezes só por pai. Mas é muito importante ser criado pelos dois, sabe, cara? E eu não digo sobre você ser uma mãe perfeita, um pai perfeito, não. Perfeito só Deus, mas eu digo sobre você tentar o máximo que você puder suprir as necessidades de seu filho. E eu não falo aqui de fazer todas as vontades, mas eu falo de suprir as necessidades básicas. Tentar o máximo possível ser uma boa mãe, um bom pai, ser bons pais para os seus filhos. É muito importante querer ser, sabe, aprender a ser, ter humildade para aprender a ser com quem já é de longa estrada. Então é muito complexo, cara. É um assunto que não cabe só em um vídeo. Mas é muito importante você ter discernimento, que você vai ter que ter o dobro da responsabilidade que você já tem. Ou que você acha às vezes que tem, mas tem que adquirir mais. Porque é aquela questão, né? Às vezes você não está sendo responsável só nem consigo mesmo, cara. Sabe, ter um filho é algo muito complexo, cara. E é aquela questão, você não pode ter só por ter, só para dizer que é mãe, só para dizer que é pai, para soar bonito, para soar que você deixou uma semente sua no mundo. É legal, né, a ideia de deixar, de você um dia partir, que a lógica é você partir e os seus filhos ficarem, e ter aquela ideia que deixei uma semente no mundo. Só que é muito mais além que isso, você tem que agir como mãe, agir como pai. E muitas pessoas fazem filhos aí, muitas vezes sem planejar, ou acaba até planejando, mas depois se arrepende, depois se culpa. Mas você já fez, agora encare com a responsabilidade. Planejando ou não, planejado ou não, você fez. Então, aprenda na tora a ser mãe, aprenda na tora a ser pai. Sabe, se contar com pessoas para ajudar, ótimo, se não, você fez. Não culpe o seu filho, não culpe a sua filha. Haja como mãe, haja como pai. Não deixe que os outros criem, para depois os outros usarem isso contra o seu próprio filho e contra você. Então é por isso que é um assunto muito estudado na psicanálise, é muito comprovado a importância de ter a figura materna e paterna. Porque é você que tem que ser a imagem, o espelho, o exemplo para seus filhos. É você que tem que ser mãe, é você que tem que ser pai. Não é os outros. Se contar com a ajuda dos outros, ótimo. Se não, beleza, mas tem que ser você que tem que ser a mãe, tem que ser você que tem que ser o pai. Então só dizer que é mãe, que é pai, aí é ótimo, todo mundo diz, ah, sou mãe, ah, seu pai, todo mundo enche a boca para dizer, mas agir como? No comportamento, na atitude, na ação, de acolher, de proteger, de prover até uma determinada idade que for necessário, depois cada um segue sua vida, né? Como diz aquele ditado, a gente cria filho pro mundo, não é pra gente. Beleza, certo? Mas enquanto você puder ajudar, apoiar, você tem que fazer o seu papel. Porque se você fez, arque com as consequências. Então, claro que sim, por um lado vale a pena sim. Você tem uma semente sua no mundo, você ter o prazer de ouvir mamãe, papai, sabe? Você vê aquela pessoinha ali, dependendo de você, você cuidando, você apoiando, você zelando. Isso é lindo, cara. Mas você tem que saber que também tem a parte difícil, a parte complexa, sabe? De lidar com todas as consequências, com todas as responsabilidades que se é ter um filho. Mas não fique achando que é só a parte boa, que é só a parte fácil. Não. Requer muita coragem, determinação e foco e querer amar. Amar, zelar, cuidar, sabe? É você que tem que ser esse papel. E a questão financeira é muito importante porque às vezes muitas pessoas aí não, para sobreviver, elas dependendo só delas mesmas, não tendo alguém para dar comida, como dizem, né? Não tem pinto para dar comida, mas assim já tá difícil para ela sobreviver. Imagine tendo alguém para ter que dar um suporte, para ter que é sua obrigação você cuidar, para não deixar de novo, volta para aquela mesma questão, para não que as outras pessoas cuidem. É você que tem que ter esse papel. Então é um assunto muito complexo, cara. Como eu disse, não cabe só aqui em um vídeo,
Não, requer. É algo que requer muito tempo para se conversar. É algo muito complexo, cara. Sabe? Mas é algo que, assim, você aprende muito. Você aprende muito sendo mãe, sendo pai. Você aprende muito com seus filhos. E assim, a responsabilidade é uma das coisas primordial. Acho que é a mais importante, se eu não me engano, é você querer ser responsável. É você não ter medo da responsabilidade que vai vir nas suas costas. Você tem que fazer acontecer, sabe? Tem que ter coragem, tem que querer ser, gostar de ser mãe, gostar de ser pai. Tem gente que acaba não planejando, muitas das vezes, que é pior ainda, e aí depois culpa até os filhos, né? Engraçado, sabe? Claro, os filhos têm que te respeitar, claro que sim. Mas assim, você tem que saber se será que você está sendo uma boa mãe, será que você está sendo um bom pai? E é melhor que você se faça essa pergunta antes de fazer, antes de que aconteça, de que você tenha um filho, você tem que se questionar se você está preparado, se você está preparada, porque não é algo fácil. É clichê de se falar isso, né? Não é algo fácil, é muita responsabilidade, tem toda a questão financeira que você tem que estar bem, estar preparado, financeiramente também. Mas é a verdade, cara. É a verdade e precisa ser dito. Ter filho e são muitas mais outros atributos, outras questões além dessa. Aqui não é nem a missa metade do que você tem que ter, do que você vai ter que aprender, que você vai aprender. Mas se você não tem e tem vontade, eu mesmo eu acho massa, cara, a ideia de ser uma mãe, de ser um pai, sabe? Nossa, é algo muito massa, mas assim, mas nós temos que estar preparado, sabe? Eu que ainda não sou, você que ainda não é. Primeiro, se prepare, se aprume na sua própria vida, para depois pensar nisso, cara. Então aqui eu fico com essa reflexão, fico com esse vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, por favor, deixa o like que não custa nada, se inscreva que não custa nada. Por favor, sua inscrição ajuda bastante. O YouTube entende que meu canal está sendo relevante para você, que está sendo gostável. Enfim, se inscreva, por favor. Deixa o like, compartilha, comenta e até a próxima, é só o começo. Oh yeah!